bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é J. Silva, do canal J. Silva com você. Quem não me conhece, eu sou guru. E como guru, eu tenho o dever sagrado de esclarecer as questões da vida. E uma dessas questões são as crenças religiosas. De onde vieram as crenças nos deuses, no sobrenatural? As crenças religiosas começaram com os primeiros seres humanos, quando eles se tornaram inteligentes, quando eles começaram a pensar. Nós somos os únicos seres que pensamos. Nós somos animais que pensa e questiona, diferente dos outros animais. Nós questionamos a vida. Por que estamos aqui? Qual o propósito da vida? E eu vou te dizer agora qual é o propósito da vida. Nascemos e morremos. Assim que nascemos, começamos a desfalecer. Os dias para todos os animais, inclusive nós, humanos, é indefinido. Podemos estar hoje vivos, mas amanhã estaremos mortos. E por isso foi criado os deuses devido ao medo da morte e das incertezas dessa vida. Nós seres humanos queremos estar vivos daqui a alguns minutos, daqui a alguns dias ou anos. Mas isso não é uma certeza. A vida é incerta. A nossa formação é biológica, como os outros animais. Nossos órgãos podem sofrer uma falência. Então, não adianta você fazer planos. Amanhã estarei vivo. Mas pode acontecer de você não existir mais. A morte bate na nossa porta todos os dias, todos os minutos. Não sabemos quando a morte virá. Foi por isso que os seres humanos, como um ser pensante e temerosos, criaram os deuses. E com isso, escreveram livros ditos sagrados, como este aqui.
Bíblia Sagrada, que contém a trajetória de um povo e o seu Deus. Mas Deus, narrado nesse dito livro sagrado, a Bíblia, como outros, como o Alcorão, o livro dos Espíritos de Allan Kardec e tantos outros livros que narram a história de seu povo e as promessas de uma vida após a morte. Será que existe uma vida após a morte? Até agora, ninguém voltou da morte. Mas muitos falarão: Jesus voltou da morte. Será isso verdade? Será que existiu Jesus Cristo ou outros que voltaram da morte? É tudo uma narrativa, porque esse personagem, Jesus Cristo, foi um personagem fictício, porque nenhum historiador dá veracidade a esse Deus homem. Existiram outros anteriormente a este que voltaram da morte, como os deuses da Índia, Krishna, Brahma e outros anterior ao narrado aqui na Bíblia que voltaram da morte. Mas isso não é um fato, mas sim uma narrativa de fantasias, sem nenhuma comprovação histórica ou científica. Ninguém jamais voltou da morte, só temos esta vida aqui. Muitos acreditam em entidades. Cada povo acredita em seu Deus, sobrenaturais. Não existe nada de sobrenatural. Tudo que existe, os nossos sentidos detectam. E quando os nossos sentidos não detectam, temos a ciência para comprovar se algo existe ou não. Então, escreveram livros e mais livros narrando a história dos deuses. E com isso, corromperam a mente das pessoas, colocando correntes, colocando
barreiras mentais, alienação, porque toda religião é formada de fábulas e mitos. Toda religião é formada de fábulas. É como a Bíblia, né? Que fala de um Deus, que na verdade esse Deus foi criado por pessoas para fazerem coisas horrorosas contra outros povos e com isso se eximir da culpa. A Bíblia narra que Deus manda matar o seu irmão. Está escrito aqui no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 27 e 28. Espero que vocês pesquisem. Quem tem uma Bíblia, pesquisem. Que Deus de amor é esse que manda matar o seu irmão? E no livro de Oséias, capítulo 13, verso 16, Deus manda destruir Samaria e abrir o ventre de suas mulheres. Esse povo que escreveu a Bíblia era um povo cruel, sanguinário, e que se escondiam atrás de um Deus criado por eles mesmos. Então, isto é um alerta. E em outras religiões que vieram antes ou depois, foram criadas da mesma forma como criaram esse Deus. Na verdade, esse Deus da Bíblia é uma cópia de deuses anteriores, é um plágio de deuses anteriores a ele. Os deuses, eles não morrem na mente humana, mas eles se renovam e passam por uma verdadeira transformação, uma verdadeira metamorfose. É como a história de Jesus Cristo, que foi inspirada em outros mitos anteriores a ele. Na verdade, os gregos acreditavam que existiam vários deuses. Zeus, que era o pai dos deuses. Os gregos acreditavam em Zeus. Hades, acreditavam em Vênus, acreditavam em outros deuses. Mas Zeus era o pai de todos os deuses. Inclusive, eles narram a história de um dilúvio, mesmo antes dos hebreus narrarem a história do dilúvio. E outra coisa também que a Bíblia fala, que Deus criou todo o universo com simples palavras. Façamos o homem
façamos os céus, façamos a terra, o sol, a lua. Mas como nós sabemos, a ciência derrubou, desmascarou essas histórias mentirosas que esse livro conta. A Terra tem milhões de anos. O universo foi criado há bilhões de anos. O primeiro homem surgiu aqui na Terra. Criado não, né? A Bíblia fala que Deus criou, mas na verdade tudo surgiu de transformações, de evoluções. Nada foi criado, mas tudo evoluiu de algo para outra coisa, como por exemplo o ser humano, que é formado de uma forma biológica. Então essa forma de ser humano era na verdade células. E essas células foram formando as espécies, elementos químicos que caíram aqui na Terra, começaram a formar a Terra e tudo que existe nela. Todo o universo é formado por elementos químicos, átomos, células, membranas. Então isso aí não foi formado como os teólogos falam, né, que foi há 2.000 anos atrás, 4.000 anos atrás. Não! A Terra tem milhares de anos, milhões de anos. A Terra tem milhões de anos. É como diz aqui a ciência. Milhões de anos atrás, imensos mares dominavam a superfície da Terra. Águas ricas em carbono e nitrogênio, aquecida pela atividade dos vulcões, atingida por descargas elétricas poderosíssimas, vindo da atmosfera carregada, permitiram à natureza um sinnúmero de experiência na formação de seres vivos. É a chamada explosão cambriana da vida. Inúmeras espécies vivas surgiram e desapareceram nesse processo. Os primeiros seres surgiram nos mares primitivos através de amônia, metano, carbono e vapor d'água. Essa é a formação de todas as espécies, né? Viemos de elementos químicos e não de um Deus que cria tudo só com a palavra. Façamos, como se fosse um mágico. Então, pessoal, esse era o vídeo de hoje, né? Eu, como guru, tenho a responsabilidade de libertar as mentes desses seres chamados deuses, desses supostos seres que as pessoas denominam de deuses, que na verdade nunca existiram. É criação humana. Tudo que está escrito aqui é fábulas
de um povo antigo, que não sabiam explicar a vida e tudo que existe no universo. Hoje nós temos a ciência para explicar tudo. E quando a ciência não explica, isso aqui também, esse livro também não pode explicar. Vai explicar de uma forma absurda e fantasiosa. O que a ciência não descobriu hoje, com o desenvolver da ciência, será explicado. Muitas coisas a ciência hoje não explica, mas muitas coisas já estão esclarecidas. De onde viemos? Para onde iremos? Só existe essa vida. Depois dessa vida, não existe outra. Nossos corpos apodrecerão embaixo de terra, em túmulos. E com isso, não existirá mais nada. Não existe espíritos ou almas. Essa parte sobrenatural não existe. Isto é uma grande verdade. Ninguém nunca viu um espírito nem alma. Ninguém nunca falou com espírito. É tudo imaginação. Chico Xavier, Allan Kardec e outros espíritas famosos se diziam falar com espírito. Era tudo mentira. Ou um problema esquizofrênico. Porque, na verdade, ele falava consigo mesmo. Consigo mesmo. Então, eu queria esclarecer que não existe. O ser humano é formado e não tem nenhuma parte que sobressaia a matéria. Não existe nada fora da matéria. Está aí o desafio para vocês que acreditam no sobrenatural. Eu não acredito. Eu sou um guru. Mas eu não sou um guru que fica enclausurado, como eu já falei, esperando explicações de nenhuma divindade. Eu estudo, leio e acredito e duvido também. Né? Eu sou um ser humano. Então eu tenho as minhas convicções. Posso estar errado ou posso estar certo. O ser humano é feito de dúvida. Então duvide. E só acreditem quando vocês tiverem uma prova cabal. Uma prova explícita, clara, de que aquilo existe. Se você não tiver uma explicação plausível, então duvidem. Eu duvido. Duvido. Porque eu nunca vi um espírito. Eu nunca vi nenhum ser sobrenatural. Jesus, ninguém tem prova, né, histórica que realmente esse ser existiu. Friedrich Nietzsche, ele falou em uma de suas obras, se Jesus existiu,
ele foi o único cristão. Porque ele, como fala, né, os evangelhos, né, ele ressuscitava mortos, curava enfermos. Agora, quem é que faz isso hoje? Porque de acordo com os evangelhos, esses poderes sobrenaturais passariam para todos aqueles que crêem. Todos aqueles que crêem farão coisas maiores. E milagres não existem. Se milagres existissem, ninguém ia procurar a medicina, né? Qualquer problema de saúde, problema grave de saúde, uma doença incurável, então veria o milagre. Mas isso não acontece. Se a ciência, se a medicina não der jeito, isso aqui não vai dar jeito não, né? Isso é tudo fantasia. Os deuses são fantasias. Jesus é apenas um mito. É uma cópia, um plágio de mitos anteriores a ele, como Krishna, né, que ressuscitou, e outros, né, que prometeu salvação e vida eterna. Então ninguém tem prova que existe céu, inferno, né, espíritos, entidades. Né, ninguém pode provar. Falar é fácil, agora provar, isso é essencial. Provar é essencial. Se você não prova, aquilo que você está dizendo não passa de uma mentira. Eu, como guru, como eu já falei, tenho esse papel fundamental de esclarecer essas coisas. Vamos lutar pelo bem-estar aqui na Terra, enquanto estamos vivos. Vamos lutar por uma sociedade melhor. E essa sociedade só vai ter um respaldo melhor quando as pessoas saírem dessa alienação. A religião foi criada para que os pobres se calem, para que eles não se revoltem contra os governantes corruptos. Vamos nos manifestar e transformar a sociedade com igualdade social. Quanto mais o país mais religioso, mais miserável e pobre é. Quanto mais o povo tem crenças religiosas, ele está dando vez aos poderosos, aos corruptos, aos políticos mal intencionados, que usa a religião como suporte para enganar as pessoas e a deixarem caladinhas na sua miséria. Até um breve vídeo e um forte abraço fraternal desse seu amigo. Eu sou guru e tenho que esclarecer algumas coisas. Essas coisas vão ajudar a você evoluir mentalmente e a lutar para que o seu direito como cidadão seja preservado, para o seu direito como cidadão
tenha força, tenha força, coragem, meu povo. Vamos lutar por uma sociedade mais justa e não ficar lendo, estudando essa tolice. Isso não vale nada. Isso apenas vai alienar a sua mente. O que vai mudar é as lutas sociais. São políticas sociais. Tchau. E não se esqueçam de se inscrever no canal J. Silva com você, dando like, comentando e acionando o sininho de notificações para receber novos vídeos do nosso canal J. Silva com você. Até breve! Um forte abraço e um feliz final de semana com muita saúde!